ensinando tarô pra você, que a mebinha, que não sabe de nada, que não tem ideia do que você tá fazendo, que não tem conhecimento nenhum, você que não sabe de nada, zero, 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 pegou agora, começou a ver agora o tarô, tá bom? Essa aula é pra você. Essa não, porque essa é a sexta aula? Eu acho que sim. Você vai pra primeira aula, que é sobre o louco. A gente tá falando sobre os arcanos maiores, tá bom? Vamos falar sobre o Hierofante. Gostaram da minha latinha? É a casinha do meu tarô rosa. Assim como o imperador é o equivalente da imperatriz, o feminino e o masculino, o Hierofante vai ser o equivalente à sacerdotisa, né? Vai ser o masculino interior. Vocês vão entender, tá? Primeiro vamos falar, óbvio, sobre o visual, né? O que a gente vê nele. E depois eu vou falar sobre os seus significados, tá? A gente pode ver aqui, né, que tem duas colunas, assim como a sacerdotisa. O que isso vai significar? Gente, é a mesma coisa da sacerdotisa. Se você não viu aquela aula, você tá perdendo, entendeu? Uma das melhores. Mas, enfim, ele vai estar ali no meio. Ele é a interseção entre os dois mundos, né? Entre o mundo material e o exterior e o interior, vocês entenderam. A mão dele tá erguida pra cima, né? E é isso, tem dois dedos pra cima e dois pra baixo. Isso é o quê? É a mesma coisa que tem no mago, né? Essa mão pra cima vai significar o assim cima como embaixo, que é uma frase que a gente já ouviu lá no mago, até porque os dois estão fazendo o mesmo gesto. Só que nesse caso ele tá fazendo meio que como se fosse uma bênção, né, pros carinha aqui de baixo. Vocês estão vendo? Aqui, tá. Além disso, ele também tem essa cruz tripla. O que essa cruz tripla significa? Essa cruz tripla é um símbolo que mostra, se eu não me engano, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? E também tem uma coroa de 3 andares. Além de mostrar essa realeza, ele também mostra essa autoridade do Hierofante, né? E, além disso, esses 3 andares também são o corpo, a alma e o espírito, né? Além disso, nós temos 2 pessoas aqui embaixo que mostram a transmissão de conhecimento, né? O Hierofante está passando conhecimento para as pessoas daqui de baixo, isso é importante. Além disso, nós temos também 2 chaves aqui. As chaves, elas fazem o quê? Elas abrem coisas. No tarô, ela vai falar sobre essas descobertas e tal. Pega um pouquinho também do significado da carta da chave lá no baralho cigano, né? No Lenormand. Pega um pouco disso, sabe? De você descobrir coisas e tal. Essa carta, ela vai falar muito sobre coisas que já são estabelecidas, sabe? Crenças e normas que já são meio que você tá no padrão, sabe? Ela vai falar muito sobre isso. Ela, em pergunta adicional, eu gosto muito de falar sobre isso, porque não tem muitas coisas que são em questão adicional, né, gente? E questão adicional ela vai ser um talvez, tá? Igual a sacerdotisa. Então, pega outra carta. Ela vai falar sobre o convencional, o tradicional, né? Você abraçar as coisas que já existem, sabe? Não inovar, não quebrar tabu. Você fica como tá. No amor, o Hierofante, ele vai falar sobre esse convencionalismo. Essa palavra existe? Sei lá. Mas enfim, né? Essa coisa do convencional, do tradicional, sabe? Um amor, assim, que não tem muita coisa, sabe? Um amor normal, um relacionamento normal, assim, conforme as normas da sociedade, entendeu? Mas ela também pode falar sobre os aspectos espirituais do amor, sabe? Essa carta é um lembrete de que você precisa cuidar e tratar as pessoas com amor, com moralidade, tratar elas bem, entendeu? Porque às vezes tem gente que não faz isso, né, gente? Que é o mínimo. Essa carta também, por se tratar de uma coisa mais tradicional, ela pode significar o casamento, né? E também pode ser um casal que compartilha do mesmo sistema de crenças, em geral, assim, sabe? Na vida. Na carreira, ele pode apresentar trabalhos formais ou que envolvem o governo. Então, policiais, interações internacionais, que seria do governo. Mas também pode ser professores ou até como trabalhos religiosos, né? Como padres. Eu nem sei se padre é trabalho. Não, tipo, para considerar trabalho, deve ser, né? Mas enfim. Ele também vai falar muito sobre você se manter na sua segurança, sabe? Porque, às vezes, como um exemplo, né? A carta do louco e a do mago, né? Elas falam sobre você explorar, sobre você se arriscar e tal. A carta do Hierofante vai ser o contrário. Ela vai falar pra você continuar nessa zona de conforto, vamos dizer assim. Não é zona de conforto, mas é um lugar que tá estável, tá seguro,
que não tem necessidade de você mudar, sabe? Porque tá bom, tá bem, entendeu? Ele também vai falar sobre um trabalho em grupo, né? Até porque a gente vê que não é uma carta que tem só uma pessoa, tem 3 pessoas. Então ele vai falar justamente sobre isso, sobre esse trabalho em grupo, sobre essa coesão, sobre esse match, entendeu? Entre o seu grupo de trabalho, que talvez seja melhor na situação que você tá, você trabalhar em um grupo do que você fazer alguma coisa sozinho, entendeu? Além disso, como a gente tá vendo aqui, né? Lembra que eu falei que ia ser importante? Então é agora. Porque lembra que a gente tá vendo aqui, né? 2 pessoas aqui embaixo e o Hierophante tá passando esse conhecimento, né? Passando coisas pra eles. Então, ela também pode falar justamente sobre isso, sobre o mentor, uma pessoa mais experiente, indo passar um conhecimento para você. Talvez você precise de uma pessoa ali para te ajudar na sua carreira, né? Nas suas propostas de emprego, no seu trabalho. E o Hierophante vai falar justamente sobre isso, sobre essa pessoa que tem mais experiência, que pode vir a te ajudar, né, te auxiliar no seu progresso na sua carreira. E como conselho, ele vai falar justamente sobre isso, sobre você se aprofundar nos estudos, sobre você se educar para assim você melhorar, entendeu? Você focar no seu aprendizado em geral, em todos os âmbitos, né? Sobre você talvez até se juntar a um grupo, né, uma comunidade, que isso pode te ajudar também a melhorar. Então, um grupo de estudo, um grupo, um grupinho do trabalho, gente, qualquer coisa. Ele vai falar também sobre refletir sobre as crenças, porque isso molda as suas ações. E procurar ajuda, né, gente? Porque às vezes a gente precisa de uma pessoa mais experiente para poder guiar a gente. E é sobre isso que ele vai falar também. Agora sim, invertemos. O Hierophante invertido, ele vai pegar tudo que a gente viu do Hierophante e vai pôr aos extremos, né? Ou ao contrário também. Então, por exemplo, se a gente tem essa coisa, né, de seguir nas normas, seguir a tradição, né, seguir o comum, ele pode falar assim no extremo que você talvez esteja se sentindo preso a isso, né? Que você talvez esteja se sentindo restrito, limitado por essas regras e estruturas, né? E por isso você perde o controle da sua vida, entendeu? Ele também pode falar, no caso, invertendo o significado, ele pode significar também sobre você não seguir as normas, você não seguir as regras, né? O convencional. Ele vai falar sobre esse questionamento, né, das tradições, das regras. Uma palavra muito boa, inclusive, né, para explicar o Hierophante invertido é rebelião, né? Porque é isso, sabe? É você ir contra o caminho, né? O que as pessoas estão fazendo. No amor, ele pode falar sobre uma coisa monótona, chata, entediante, que você não aguenta mais, que você pode ter aceitado esse relacionamento, né? Esse amor, por parecer mais prático, mais fácil, por parecer simples, mas talvez seja simples até demais. E aí tá chato, entendeu? Além disso, ele pode significar também pessoas que não estão muito alinhadas, sabe? Que não têm a mesma visão de futuro, que não estão sabendo muito o caminho, que não estão seguindo o mesmo caminho, sabe? Que não estão na mesma página. E isso não é um motivo de término, tá? É uma coisa que, assim, pode ser um término, mas também dá pra conversar a respeito, entende? Não é uma coisa que, meu Deus, termina agora porque não vai dar certo, sabe? Essa carta também tem que prestar atenção, porque lembra que eu falei que ela é sobre compartilhar coisas? Então, ela pode estar falando que talvez você preste atenção, ela pode estar pedindo que você talvez preste atenção no que tá sendo aconselhado a você, sabe? Porque às vezes aquele conselho daquela sua amiga não é o melhor conselho do mundo, entendeu? Não é a coisa mais certa a se fazer, entendeu? Não é a melhor coisa do mundo, sabe? Existem opções melhores, existem conselhos melhores e talvez você tenha que pensar por si mesmo, entendeu? Na carreira ele pode falar justamente sobre você assumir riscos, sabe? Sobre você procurar outros métodos de ganhar dinheiro. É um projeto paralelo, sabe? Mas o Hierophante invertido, ele vai falar justamente para você pensar sobre isso, se vale a pena mesmo, entendeu? Correr esses riscos, porque pode ser que não vale a pena, pode ser que dê tudo errado, né? Fazer o quê? Além disso, ele também pode falar sobre talvez
um trabalho que pra você não esteja funcionando mais, sabe? Que esteja te frustrando demais. Talvez você esteja pensando em uma coisa mais livre, né? Uma coisa mais criativa e não possa por causa da burocracia do trabalho, né, gente? E essa carta, ela vai falar justamente sobre você tentar mudar a forma como as coisas são feitas, sabe? Sobre procurar novos métodos. Às vezes o método que você tá fazendo para algum trabalho, ele não tá funcionando tão bem, né? Talvez um trabalho em grupo que não esteja andando muito por causa disso, e aí vai de você melhorar. Como conselho, ele vai falar sobre isso, né? Sobre você explorar suas próprias crenças, sobre você buscar a sua verdade pessoal, porque não dá pra ficar sempre na mesmice, né, gente? Por favor. Mas enfim, é isso. Beijo. Esse vídeo tá muito mais curto porque eu não fiz roteiro. Mas enfim. Beijos.